O fundo do mar parece ser assustador e a ciência confirma esse mistério. Você sabia que conhecemos melhor a superfície de Marte do que o solo do nosso próprio oceano? É um dado impressionante, mas a realidade é que cerca de 80% do oceano profundo permanece totalmente inexplorado e invisível aos olhos humanos. Vivemos em um planeta onde a maior parte do espaço habitável está no oceano, mas a pressão esmagadora e a escuridão eterna tornam a exploração quase impossível. Isso faz com que novas formas de vida, com adaptações biológicas que desafiam a nossa lógica, sejam descobertas a cada nova expedição submarina. Por isso, hoje vamos conhecer as 6 criaturas assustadoras e extraordinárias encontradas no fundo do mar. Com uma aparência que mais parece uma entidade vinda do espaço, a Lula magnapina é um dos cefalópodes mais raros e visualmente bizarros já documentados. Ela habita a zona radal, a camada mais profunda e inacessível do oceano, podendo ser encontrada em profundidades que ultrapassam os 6.000 metros, onde a pressão é esmagadora e a luz solar jamais chega. O que a torna verdadeiramente extraordinária é o seu porte físico. Embora seu corpo principal seja relativamente pequeno, seus tentáculos são desproporcionalmente longos, podendo atingir até 8 metros de comprimento. O detalhe mais intrigante é a presença de cotovelos, dobras nos seus membros, que permitem que a lula mantenha seus tentáculos estendidos para os lados antes de descerem verticalmente, criando uma estrutura que funciona como uma gigantesca rede de captura viva. Sua biologia ainda é um grande ponto de interrogação para a ciência. Acredita-se que ela seja uma caçadora passiva, flutuando silenciosamente enquanto arrasta seus tentáculos pegajosos pelo leito marinho ou na coluna d'água, esperando que pequenos crustáceos fiquem presos neles. Como vive em um ambiente de escassez extrema, seu ciclo de vida é um mistério. Nunca vimos seus ovos ou como ela se reproduz. Se o fundo do mar tivesse um predador que personificasse o termo assustador, esse ser seria o peixe-dragão negro. Habitando profundidades que chegam a 2.000 metros, este peixe apresenta uma das maiores diferenças de aparência entre machos e fêmeas da natureza. Enquanto os machos são pequenos e vivem pouco tempo, as fêmeas são verdadeiras máquinas de caça, com corpos de um negro tão profundo que absorvem quase toda a luz ao redor. Isso as torna invisíveis mesmo contra as luzes de outros animais, permitindo que desapareçam completamente no vazio. Com cerca de 40 centímetros de comprimento, a fêmea possui uma mandíbula desproporcional repleta de dentes afiados e translúcidos que se camuflam perfeitamente no vazio, impedindo que a presa perceba o ataque até que seja tarde demais. Mas sua característica mais extraordinária é a sua lanterna biológica. Abaixo do queixo, ela possui um longo barbilhão luminoso que balança para atrair presas curiosas. Além disso, o peixe-dragão possui órgãos produtores de luz atrás dos olhos, funcionando como holofotes invisíveis para a maioria das outras criaturas, permitindo que ele enxergue suas presas sem ser detectado. A fase larval desse animal é um espetáculo à parte quase inacreditável. Os filhotes possuem olhos situados na ponta de longos talos que saem para fora do corpo, que se retraem conforme eles amadurecem. Muitas vezes chamado de quimera, o tubarão-fantasma é um dos habitantes mais misteriosos e antigos do oceano. Embora o nome sugira, ele não é tecnicamente um tubarão, mas sim um parente distante que se separou dessa linhagem há cerca de 400 milhões de anos. Vivendo em profundidades entre 600 a 2.000 metros, esta criatura possui um tamanho que surpreende, variando entre 50 centímetros e 1,5 metro de comprimento. O que mais impressiona em sua biologia é a aparência de um ser costurado. Seu corpo não possui ossos, sendo formado inteiramente por cartilagem, e é coberto por uma pele lisa, sem escamas, com linhas sensoriais que parecem cicatrizes cirúrgicas.
Essas linhas são, na verdade, um sistema hidrodinâmico altamente sofisticado que detecta vibrações e mudanças de pressão na água, permitindo que ele navegue na escuridão total com precisão absoluta. Sua face possui um aspecto melancólico, com olhos grandes e pálidos que brilham ao refletir qualquer resquício de luz, exatamente como os de um gato. Outra característica extraordinária é que, ao contrário dos tubarões comuns, o tubarão-fantasma possui placas dentárias fixas em vez de dentes serrilhados, projetadas para esmagar moluscos e crustáceos no fundo do mar. O tubarão-cobra representa uma das linhagens mais antigas de predadores do oceano, mantendo características físicas que pouco mudaram em milhões de anos. Habitando profundidades de até 1.500 metros, este animal é o que a ciência define como um exemplo de sobrevivência evolutiva, apresentando um corpo alongado e cilíndrico de até 2 metros que se assemelha muito mais ao de uma enguia do que ao dos tubarões comuns que conhecemos. Sua estrutura bucal é uma especialização biológica notável. Ele possui cerca de 300 dentes em formato de agulha, extremamente afiados e dispostos em fileiras espaçadas, projetados para prender presas de corpo mole e escorregadio, como lulas e pequenos peixes. O arranjo desses dentes funciona como um sistema de ganchos, uma vez que a presa entra na zona de captura. As pontas voltadas para trás impedem qualquer tentativa de fuga. Diferente de outros tubarões, suas brânquias possuem bordas de pele onduladas, o que lhe confere um visual único dentro da sua espécie. Sua estratégia de movimento sugere que ele utiliza a coluna vertebral flexível para realizar ataques rápidos, como um bote na escuridão profunda. Além disso, seu ciclo reprodutivo é um dos mais lentos da natureza, com uma gestação que pode durar 3 anos e meio, quase o quádruplo do tempo de uma gestação humana. Encontrada em regiões abissais que variam de 500 a 3.000 metros de profundidade, esta criatura possui uma das anatomias mais diferentes do oceano. Embora seu corpo seja longo e fino, chegando a cerca de 75 centímetros, a característica que define sua espécie é a sua mandíbula gigantesca e altamente expansível. Sua boca é tão desproporcional ao resto do corpo que ela consegue engolir presas muito maiores do que ela mesma, funcionando de forma semelhante à bolsa de um pelicano. Ao contrário do que se possa imaginar, seu estômago é extremamente elástico, permitindo que ela aproveite qualquer grande refeição que cruze seu caminho. No entanto, seus dentes são minúsculos. Isso sugere que ela se alimenta principalmente de pequenos crustáceos e plâncton, utilizando sua boca enorme como uma rede para filtrar grandes volumes de água de uma só vez. Outro detalhe fascinante é a extremidade de sua cauda, que possui um órgão complexo capaz de emitir flashes de luz rosa e vermelha. Acredita-se que ela utilize essa luz como uma isca luminosa para atrair presas curiosas em direção à sua mandíbula aberta. Diferente de outros habitantes do abismo que apenas esperam passivamente, a enguia pelicana é uma caçadora ativa. Ela utiliza sua boca enorme como uma rede, inflando-a rapidamente enquanto avança sobre o aglomerado de presas, filtrando grandes volumes de água em uma investida veloz. Embora pareça uma única criatura longa e flutuante, a biologia desse ser é muito mais complexa. Ele é, na verdade, uma colônia flutuante composta por milhares de pequenos organismos chamados zooides, que vivem e trabalham juntos de forma tão integrada que a colônia inteira funciona como um único animal. Encontrado em diversas profundidades, o sifonóforo gigante pode atingir comprimentos inacreditáveis. Em registros feitos em águas profundas, foram encontrados exemplares com cerca de 45 metros de extensão, o que os tornaria mais longos que uma baleia azul. Cada parte dessa colônia tem uma função específica e vital, enquanto alguns membros se especializam em impulsionar o conjunto através da água, outros cuidam da reprodução ou da alimentação. Sua estratégia de sobrevivência no abismo é silenciosa e letal.
Ele flutua formando espirais ou longas linhas na coluna d'água, criando uma rede de tentáculos urticantes que funcionam como uma cortina de fogo para pequenos peixes e crustáceos. Ao tocar nessa estrutura, a presa é paralisada instantaneamente. Assim como suas parentes próximas, as águas-vivas, o sifonóforo dispara dardos microscópicos carregados de toxinas. Uma vez imobilizada, os membros da colônia responsáveis pela nutrição envolvem a presa e a digerem, distribuindo os nutrientes por toda a extensão do corpo através de um canal compartilhado. Apesar de viverem em profundidades extremas, esse animal oferece riscos reais. Seu veneno é potente o suficiente para causar reações severas em humanos, podendo levar a choques anafiláticos ou até mesmo paralisia muscular, de forma semelhante à famosa caravela portuguesa. A exploração do mar profundo é talvez o maior desafio tecnológico da nossa era. Como a vasta maioria desse território ainda é um mapa em branco, cada mergulho de um veículo remoto pode revelar algo que a biologia nunca previu. Essas criaturas mostram que na escuridão do abismo, as regras da vida mudam, transformando o que chamamos de estranho em uma estratégia perfeita de sobrevivência. Esses registros raros são a prova de que ainda estamos nos primeiros passos de uma longa jornada de descobertas. O oceano permanece como a última fronteira selvagem da Terra, e cada uma dessas imagens nos aproxima um pouco mais de entender quem são os verdadeiros donos das profundezas. E você, já tinha ouvido falar dessas criaturas? Deixa aqui nos comentários qual delas mais te causou espanto. Você teria coragem de encarar uma expedição a essas profundezas sabendo o que se esconde lá embaixo? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos. Até a próxima!